governo acionou os ministros que integram a base aliada para exigir que eles revertam, junto às suas bancadas na Câmara, o apoio ao requerimento de urgência do projeto da anistia. Segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo, o próprio presidente e a ministra da Secretaria de Relações Institucionais ligaram pessoalmente para integrantes do primeiro escalão, entregando a lista de parlamentares que assinaram o pedido. Além disso, o chefe do executivo articula um encontro com o líder da Câmara, Hugo Mota, e com os líderes partidários para negociar impedimento da discussão da matéria. O movimento, no entanto, é visto pelos parlamentares como tardio e ineficiente, já que muitos deles passaram a admitir que ir contra a anistia colocará em risco seu próprio apoio popular. Vamos então repercutir com a nossa bancada. Mota, começo com você falando, sobre esse movimento do governo agora de se colocar contra a anistia. Boa noite. Boa noite, David. Por que manter uma situação de flagrante injustiça de uma forma tão determinada? Boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Por que é tão importante para o governo manter presos os manifestantes de 8 de janeiro? Me parece que há duas possibilidades. A primeira é que essas pessoas presas representam um aviso a qualquer brasileiro que resolver se manifestar. A segunda possibilidade é que, de alguma forma, a prisão dessas pessoas fortalece a possibilidade de prisão do presidente Bolsonaro. Não custa lembrar, esse é o mesmo governo que, dia e noite, defende a soltura de criminosos e a humanização das penas. Alguém classificou essa estratégia do governo como tardia e ineficiente. Eu acrescentaria que ela é moralmente inaceitável. Agora, politicamente tem tido muita discussão em relação aos integrantes, que compõem o governo, porque, no entendimento de alguns, justamente eles perderiam o apoio popular, Dávila. David Tarso, boa noite a você, ao Mota, ao Beraldo e a nossa querida audiência. O ponto fundamental é que o governo perdeu a capacidade de conduzir a negociação da anistia. Por quê? Porque este processo já ocorreu e já obteve as assinaturas necessárias, inclusive com membros da bancada governista, para que este assunto fosse tratado com urgência. E você sabe muito bem, David Tarso, que o problema é que não dá mais para revogar o nome, não dá mais para tirar o nome da lista. Então estão tentando agora contornar a situação para que esses nomes parlamentares, tanto da base governista como da oposição, que assinaram o senso de urgência, coloquem em votação rapidamente e isso se transforma em lei. O fato é que a questão da injustiça tornou-se clara para a maioria das pessoas no parlamento brasileiro e na opinião pública. E a anistia serve para desfazer uma injustiça. Ir contra a opinião pública para agradar o governo não parece um bom negócio, principalmente há um ano antes da eleição, onde os parlamentares que disputarão a eleição serão cobrados pelos seus eleitores porque ajoelharam-se ao governo ao invés de atender o clamor da população. Agora, é fato, que a dosimetria das penas realmente foi aplicada para todos, ou seja, não tiveram uma qualificação de, olha, esse integrante fez determinada coisa, esse daqui vandalizou, esse fez determinada situação. Não teve isso, Mota? E por isso também que os parlamentares estão receosos de se colocarem, vamos dizer, contra esse projeto da anistia. Faltaram várias coisas nesse processo, David. Esses detalhes que você mencionou, aí tem duas questões importantes. A primeira é a individualização das condutas. É dizer especificamente quem fez o quê. Não se conhece no sistema de justiça criminal brasileiro, até os processos de 8 de janeiro, condenação por atacado. Imagina a polícia do Rio de Janeiro faz uma operação numa favela, prende lá 30 traficantes e faz uma acusação, copia e cola para todos eles, sem individualizar a conduta. No dia seguinte, esse processo estava anulado e estava todo mundo solto. Então, o primeiro detalhe é a individualização de condutas. Depois,
que já está claro quem fez o quê, aí tem a questão da pena. E aí vale a pena lembrar uma coisa que um magistrado amigo meu me explicou há uns 10 anos atrás, quando eu comecei a estudar a segurança pública. Ele me disse o seguinte: Roberto, no Brasil existe o fetiche da pena mínima. Isso significa que a maioria absoluta dos magistrados, diante de um criminoso, tende a condenar aquele criminoso à menor pena prevista para aquele crime. E não foi isso que a gente viu nesses processos. Além disso, há inúmeras outras coisas, como, por exemplo, o fato de pessoas sem foro privilegiado serem julgadas pela Suprema Corte. Há muitos outros fatos sem qualquer explicação nesse processo. Eu acho que isso é mais do que razão suficiente para que o nosso parlamento tome alguma atitude a respeito. Uma forma também que não iria expor os parlamentares seria justamente uma costura entre o presidente da Câmara, Hugo Mota, com o Supremo Tribunal Federal, uma possível intervenção do Supremo Tribunal Federal. Só que, qual a sua análise sobre isso, Dávila? Não ficaria pior também essa situação? Na verdade, né, David Tarso, essa seria a melhor das soluções, ou seja, o próprio Judiciário, Supremo Tribunal Federal, rever a pena ou anular a pena, como o Mota gosta de citar aqui. E nós tivemos, pelo menos, uma brisa de sensatez com o ministro Fux, que realmente disse que houve, na sua visão, talvez um exagero na dosimetria e ausência de razoabilidade na pena. E é em cima desses dois argumentos que ele pediu vistas do projeto e provavelmente vai rever a dosimetria e a razoabilidade. Ou seja, não é razoável uma pessoa como Débora dos Santos, a famosa cabeleireira, pegar 14 anos de cadeia por ter pichado uma estátua com batom. Então, se a Suprema Corte conseguir superar, vamos dizer, esse viés político e assumir novamente o seu papel jurídico e rever as penas, e nós temos de ver, né, David Tarso, recentemente a Suprema Corte já fez várias revisões de sentenças, então essa pode ser mais uma, e essa seria muito bem-vinda. Isso evitaria o Congresso Nacional de ter de votar uma anistia. Ou seja, o melhor fórum para corrigir o erro é no próprio Supremo, que foi o autor do erro. Isso seria o processo menos traumático, mais justo e evitaria transformar em mais um embate entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo por causa dessa assimetria e dissonância em relação ao direito. Não só direito individual, ao direito constitucional garantido numa cláusula pétrea da Constituição. Só que também muitas vezes essa revisão, ela coloca como condição você fechar um acordo, né, Mota? É uma situação complicada, David. Sim e não, né? O Dávila tem razão. Essa seria a melhor solução. Não faltam exemplos de casos, inclusive casos muito importantes, em que Supremas Cortes voltaram atrás. Eu sempre cito aqui o caso da Suprema Corte Americana na decisão sobre aborto. Em 1973, a Suprema Corte Americana decidiu que havia um direito constitucional ao aborto. No ano passado, a Suprema Corte Americana voltou atrás e disse que havia sido cometido um erro na decisão de 1973. O direito é assim, cabe interpretações diferentes para o mesmo caso. A Suprema Corte tem o direito de mudar de opinião, aliás, eu diria até tem o dever de mudar de opinião quando fatos novos vêm à luz. É possível que informações novas, revelações sobre o caso, mostrem que, na verdade, não aconteceu nenhuma tentativa de golpe de Estado, que foi apenas uma manifestante subiu no estátua e escreveu com batom. Eu acho que esse seria o melhor caminho. É sempre importante lembrar. É preciso separar a questão política da questão jurídica. Essas coisas não se misturam. A sentença judicial tem que ser dada à luz da razão e do que diz a lei.
o Congresso Nacional, como ente político, tem o direito de conceder anistia. Essa anistia não significa, ou não deve significar, uma avaliação do mérito do caso. Os políticos concedem anistia porque eles acham que isso é importante para o país. Eles concedem a anistia independente do fato de acharem que os réus que foram condenados são culpados ou inocentes. Não custa lembrar, em 1979 foi dada a anistia aqui no Brasil a muitas pessoas que tinham comprovadamente se envolvido em atividades terroristas, em atentados verdadeiros contra o Estado. Então, acho que é importante a gente sempre separar a questão jurídica da questão política. E depois, essas mesmas pessoas também se tornaram lideranças políticas, como a gente viu na história recente. Agora, o Beraldo, eu gostaria de saber dele também sobre essa iniciativa de retaliação àquelas pessoas que assinaram o projeto de urgência em relação à anistia. Por que o governo fez esse movimento agora, Beraldo, na sua avaliação? Boa noite. Boa noite, David. Boa noite, Mota, Dávila. Boa noite à nossa audiência. David, isso aí é característico dessa política medíocre que existe no Brasil hoje em dia. O tipo de retaliação que o governo propõe quando os seus interesses não são atendidos é sempre usando os instrumentos do dinheiro, querendo causar um dano aos políticos, aos deputados, senadores, eventualmente, que se opõem a algum projeto do governo, e aí o governo diz, eu não vou dar dinheiro para você, como se o dinheiro do governo fosse. Se esquece que o dinheiro público, esse dinheiro que alimenta os bilhões de emendas parlamentares e que se tornaram essenciais para que políticos de carreira façam e refaçam as suas campanhas nos seus estados, nas suas cidades, nas suas regiões, sempre alimentando a esperança do eleitor através do dinheiro público de que amanhã será melhor do que hoje só aquilo ali, só aquele pouquinho foi possível, mas se o eleitor continuar confiando nele, ele vai colocar mais dinheiro para resolver o problema definitivamente. Esse definitivamente nunca chega. Enfim, é a mediocridade dinâmica da política que existe hoje no Brasil. Então o governo, ele consegue usar o nosso dinheiro, o dinheiro do contribuinte, do povo brasileiro, para fazer esse tipo de jogada. Esse caso é um caso de muita repercussão. O governo, na verdade, agiu mal. A estratégia do governo é ruim porque não tem argumento. Ninguém em sã consciência, ninguém que tenha uma visão razoável das coisas, olha para o que está acontecendo em relação a diversos casos ligados, a 8 de janeiro, entende que há um imenso exagero. E eu estou com Mota, caberia à própria Suprema Corte rever o seu posicionamento. Mas, não querendo fazer isso, não querendo voltar atrás, como se voltar atrás fosse um reconhecimento de alguma coisa, então deixam essa tensão no campo político. Fica aqui a expectativa de que os deputados sejam firmes e, independente da pressão que o governo faça, continuem do lado certo nessa história. Agora, a intenção do governo é trazer de volta aí os parlamentares, pelo menos 30, ou seja, convencer 30 parlamentares a não assinar essa proposta, né? A voltar atrás em relação a essa iniciativa, aqueles que já se colocaram à disposição. De que forma que o governo então vai articular? Será que realmente é por meio das emendas ou a gente tem um outro caminho, Mota? Deus sabe, né, David, os instrumentos, os caminhos que a política toma num momento como esse. Eu tenho a impressão de que a qualificação de tardia e ineficiente para esse tipo de manobra é bem apropriado. Eu também tenho a impressão, a quase certeza, que as pessoas que vivem dentro da bolha do Estado, dentro da bolha do governo mais especificamente, realmente não têm noção da dimensão que esse assunto tomou. E me espanta muito, porque isso é mais do que uma questão de ignorância política. É uma questão moral, porque se trata de pessoas que foram pessoalmente beneficiadas pela anistia dada em 1979. Se não foram pessoalmente, foram através dos partidos, dos seus movimentos. O Brasil hoje teria uma face completamente diferente se esse país não tivesse
visto a anistia de 1979. Então, é absolutamente inaceitável essa postura e isso pode significar uma oportunidade muito grande para o Congresso reafirmar a sua independência e para alguns parlamentares mostrarem para os seus eleitores que, efetivamente, esse é o Congresso mais conservador da história. Agora tem um aspecto também, Dávila, que eu gostaria de abordar com você, porque muitos parlamentares, por conta do não avanço da questão da anistia, falam em obstrução, ou seja, a casa, o Congresso, está paralisado por conta dessa questão. E aí o governo, se estivesse preocupado em realmente aprovar medidas e fazer com que os projetos que são importantes, de dar celeridade a esses projetos, parece não demonstrar preocupação, já que enquanto não avança a questão da anistia, outros projetos importantes ficam simplesmente parados. Dave, você tocou num ponto fundamental. A pauta dos assuntos relevantes para o país está paralisada no Congresso Nacional. E está paralisada porque esta polarização em torno desta briga entre Bolsonaro, Lula, essa polarização se sobrepõe aos temas importantíssimos para o país. Nós estamos com um recorde de dívida, a taxa de inflação mais alta do mundo, um desarranjo completo nas finanças públicas, na qual o próprio governo admitiu que o Estado vai entrar em colapso em 2027. Questões graves. A inflação está castigando o povo brasileiro. Tantos temas importantes por causa da irresponsabilidade fiscal e porque medidas importantíssimas que precisavam andar no Congresso Nacional acabam sendo colocadas de lado porque nós gastamos tempo só neste tema. E quem, aliás, fez esse alerta com muita propriedade foi o próprio governador Tarcísio, que disse assim, olha, e as pautas importantes do país continuam paralisadas. E é verdade. E essa pauta paralisada, quem vai pagar somos nós. A falência da Previdência Social significa que os jovens que estão trabalhando hoje, no dia que se aposentar, não vai ter dinheiro para eles. A falência do Estado significa que em 2027 não vai ter dinheiro para despesas básicas, para comprar medicamento em um hospital público, para pagar salário de professor e de policial. Nós vamos entrar em colapso. O shutdown do governo no Brasil é não ter mais dinheiro para custear as despesas fixas do governo. Então você imagina, com uma morte anunciada em 2027 dessa situação, nós não estamos fazendo nada. Nós continuamos só nas questões da polarização e os temas fundamentais para o país continuam engavetados. É uma coisa assustadora a irresponsabilidade do governo, porque é o governo que tem que liderar a parte dessa pauta, e também do Congresso Nacional, que só pensa nessa história de emendas locais, emendas paroquiais. Enquanto isso, o Brasil está à deriva, com a taxa mais baixa de investimento da sua história, colapso das finanças públicas, afetando diretamente a vida das pessoas. Temos número recorde de empresas endividadas no país, temos uma inflação a mais alta desde o governo Dilma Rousseff e a taxa de juros mais alta, o que todo mundo que está endividado está desesperado. Então, parece que Brasília está dando as costas para as pautas que realmente interessam ao povo brasileiro. Fora a pauta da segurança pública que nós aqui comentamos todas as noites nos Pingos nos Is. Mas o governo muitas vezes ele se apega aos detalhes, né? Por exemplo, em março teve uma desaceleração em relação à inflação, percentuais mínimos de 1,59% para 0,56% de fevereiro para março. Também as faixas, isso falando da faixa de renda mais baixa, a faixa de renda um pouco mais alta, de 0,9 para 0,6. Aí esses detalhinhos, esses percentuais que são mínimos, são a narrativa que vai ganhando força, né? Claro, tentando ser propagada pelo governo, de que, olha, tá tudo bem, tá vendo? Lá em março já teve uma desaceleração. Mas se a gente olhar o acumulado, ainda continua muito ruim. E aí a gente tem um orçamento, que foi a grande pauta que realmente andou no Congresso Nacional, aprovado neste ano, ou seja, com atraso, foi recente agora. Você se lembra de alguma outra pauta importante que foi discutida no Congresso Nacional, Beraldo? Olha, David, é impressionante como as coisas essenciais, importantes, não são discutidas.
Aliás, acho que a última grande discussão importante que houve no Congresso Nacional foi a reforma tributária, que nós vimos como aconteceu, como ela se desenrolou. O governo, que não teve absolutamente nada a ver com isso, foi uma pauta do Congresso, sobretudo da Câmara, colocou essa pauta para ser discutida, aí os lobbies, né, se acumularam em Brasília, aí o que era para simplificar acabou se complicando, porque você tem centenas de exceções. Quando você tem uma exceção, aí você tem que cobrar mais daquele que é simplesmente um pagador de impostos, ele não tem nada de extraordinário, todos nós aqui trabalhamos, pagamos os nossos impostos, e aí sobra mais no nosso lombo, e por fim conseguimos, dessa grande discussão, ter a carga tributária no modelo de IVA mais alto do mundo. Olha só que conquista horrorosa. E de lá para cá, não teve nada de significativo, nada para atacar os reais problemas do Brasil. A própria proposta em relação à segurança pública que veio do governo, ela é uma proposta que não tem absolutamente nenhuma conexão com a realidade. Ela quer aumentar o poder daquele que nada faz com os instrumentos que já tem para diminuir essa pandemia de criminalidade que assola absolutamente todos os brasileiros, menos aqueles que vivem encastelados em Brasília, protegidos por segurança, carro blindado, tudo pago pela gente, e eles vivem lá numa realidade paralela. Eles não têm conexão com a vida real e acham que está tudo bem, a ponto de proporem coisas absurdas como essa PEC da segurança pública. Só que a vida real vai acontecendo. Então, David, você falou aí da questão da inflação. Só que a gente precisa lembrar que nós estamos no Brasil, que é um país adepto da estatística criativa. Nós somos do país que cria o IBGE+, que vai manipulando esses números e essas informações, só que o custo de vida, que é o que pega a população na veia, sobe muito acima desses percentuais. Ô, David, nós estamos no país em que o café está sendo trancado com grade nos mercados. Ora, isso não é coisa de 0,5? Ah, não, olha, era 0,9, aí passou para 0,82. Uma banana para essa turma. Porque o brasileiro de verdade que vai ao mercado está vendo. Aliás, o Mota aqui é o nosso porta-voz máximo dos mercados brasileiros, conhece os preços e está vendo a realidade dos fatos. Só que essa realidade escrita pelo Dávila, que vai chegar a um ponto em que o governo simplesmente não vai ter mais dinheiro para pagar as contas, vai nos levar a uma situação onde a forma que o governo tem de se financiar é colocar dívida para que as pessoas comprem em troca de juros hoje que está na casa aí chegando em 15%. Só que quando o governo se torna inviável, as pessoas vão dizer, não, eu não quero 15%, para eu te emprestar dinheiro, eu quero 20%. E aí a taxa de juros vai subindo. Conforme a taxa de juros vai subindo para o governo conseguir continuar se financiando, você inviabiliza o crescimento da economia, porque qual é a pessoa em sã consciência que vai tirar o seu dinheiro do banco ganhando 20% ao ano sem fazer absolutamente nada? A pessoa está na praia tomando água de coco e cerveja e o dinheiro está rendendo 20%. Por que você vai abrir uma loja? Por que você vai expandir a sua fábrica? Por que você vai se expor ao risco da justiça trabalhista? Que se dane o Brasil, você vai proteger o que é seu. E com isso você tem uma estagnação horrorosa, porque vai ser um momento do Brasil no colapso econômico, enquanto o mundo está dando saltos em razão de tecnologia, de novos acordos comerciais, uma nova dinâmica que se estabelece. Veja, só para terminar, existe uma perspectiva dos Estados Unidos, daqui a 10 anos, já ter os primeiros trilionários do mundo. E o Brasil? O Brasil vai estar onde daqui a 10 anos? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Pois é, e diante desses percentuais mínimos que a gente vê em relação à desaceleração da inflação, o governo anuncia ainda medidas, como por exemplo a ampliação da faixa para a compra de imóveis para financiamento, subsidiada pelo governo inclusive, como uma forma de fomentar a economia, emprestando dinheiro por meio do crédito consignado do fundo de garantia, ou seja, emprestando o próprio dinheiro do trabalhador. Vai nessas medidas paliativas, a inflação, quando desacelera nesses percentuais mínimos, e
o legislativo, que deveria realmente legislar e cobrar por questões relativas à economia e à segurança pública, como vocês bem trouxeram, não avançam nas propostas porque a pauta prioritária para o Congresso é a anistia, precisa ser revista. Então o governo, em vez de avaliar, falar assim, vamos colocar logo e dar celeridade a isso e realmente a gente conseguir tocar o país, não, fica parado e muito pelo contrário, ainda se coloca contrário para que realmente a voz da população, que é o parlamento, possa votar, né, Mota? David, você estava falando aí, eu estava ouvindo o Cristiano falar, o Dávila, e eu estava pensando aqui comigo, me preparando para responder uma pergunta que você não fez. Eu estava preparado para você me perguntar qual é o plano do governo. Eu estava aqui pensando, qual é o plano do governo? Alinhar o Brasil com as nações mais atrasadas do mundo, gastar cada vez mais, viajar para o exterior o máximo possível, criar benefícios para criminosos, cobrar cada vez mais impostos, criar medidas populistas com finalidade eleitoral. Esse é o plano do governo. E no momento de folga, o Estado brasileiro ainda debocha da gente, como acabou de fazer ao criar o Cadastro Nacional dos Animais de Estimação. Sem dúvida nenhuma, uma prioridade essencial nesse momento para o Brasil. Foi ao longo dessa semana, inclusive, né, Mota, que a gente até mostrou aqui na Jovem Pan. Esse evento foi feito com pompa e circunstância. Claro que tem questões que são importantes relativas aos animais, a gente não está aqui para também criar nenhum demérito em relação a essa proposta. Mas à medida que a população está morrendo de fome, realmente com questões relativas à falta de segurança pública, essa não deveria ser uma pauta prioritária, né, Dávila? Olha, eu vou dar só um exemplo aqui para ver como a gente está à beira do precipício. A dívida brasileira hoje, você sabe isso, né, David? Tá 7 trilhões de reais. O orçamento foi 2,3. A dívida é 7 trilhões. Só este ano, com esse desarranjo fiscal e aumento das taxas de juros, essa dívida aumentou 1 trilhão de reais. 40% dessa dívida, Beraldo, escuta esse número, Beraldo, 40% dessa dívida vence de 2 a 5 anos. Você imagina você ter uma dívida de 7 trilhões e 40% vai vencer de 2 a 5 anos. E a turma, sabe o que está fazendo? Não é só aprovando lei dos pets, não, Mota. Eles estão agora aprovando uma lei para esconder super salário do judiciário, para esconder gastos extra-orçamentário com a justiça que está autorizando, falou, olha, não tem dinheiro no orçamento, mas pode gastar fora do orçamento que a gente topa gastar mais 2 bilhões para financiar o judiciário. É uma maluquice o que está acontecendo no Brasil. É um total desrespeito, descontrole da situação, e o que o governo está tentando fazer é varrer para debaixo do tapete esses escândalos. Olha, se você viajar no avião da FAB, 7 anos de sigilo, mas olha que absurdo esse país que a gente está vivendo. Não é possível que essa história vai acabar bem. Está na cara que o Brasil vai entrar numa crise nunca vista na história. Porque todo mundo fala, o Brasil sempre falou que ia quebrar e não quebrou, mas dessa vez vai. Você tem 40% da tua dívida, que vai vencer de 2 a 5 anos. Taxa de juros desaparecendo. O próprio governo admitindo que vai haver um colapso total das finanças públicas em 2027. E a gente quer aprovar a lei para isso, para registrar PET, para esconder o salário, o super salário do Supremo, para esconder os gastos e aviões que utilizam com o dinheiro público e não divulgar a lista de passageiros. É uma vergonha. Então, assim, onde é que estão as prioridades do Brasil? E aí o Mota tem razão. Esta é a agenda que está priorizando hoje. É uma agenda que vai levar o Brasil a uma implosão política, econômica e social.